É muito comum eu receber comentários, eu receber mensagens de pessoas que atacam o Estado de Israel, o país Israel, e pessoas que me criticam por amar Israel, por falar sempre como a formação do Estado de Israel é cumprimento de profecia bíblica e como faz parte do coração do cristão amar Israel, orar pela paz em Israel e entender que Jerusalém é o centro do universo, entender que Israel é o cenário de tudo que vai ocorrer no fim dos tempos e é importante para Deus. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assistam também os outros. E geralmente eu não respondo essas perguntas, esses comentários, mas um comentário recente que me mandaram um comentário longo demais, explicando como que ocorreu a formação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. E a pessoa, eu vou provar para você que não foi milagre, que não foi cumprimento de profecia, porque foi assim. Daí começou a explicar durante páginas de comentário cada tratado que foi assinado, cada movimento durante a formação do Estado de Israel. E é óbvio que eu não respondi, mas isso me fez pensar sobre como as pessoas que não são cristãs realmente não entendem como funciona a mecânica dos milagres. E eu falei, acho que seria um assunto interessante para um vídeo. Até porque quem já presenciou algum milagre, ou alguns milagres, ou muitos milagres, vai simpatizar, vai concordar com muito do que vai ser falado nesse vídeo. Qual que é a mecânica dos milagres? O que é um milagre? Um milagre é quando Deus interfere no sistema. Quando o mundo é um sistema, tem suas regras, ele obedece essas regras e obedece a lei de causa e efeito. Então nós vivemos num mundo que é o efeito das causas que os homens causaram e regido pelas leis que Deus estabeleceu durante a fundação do mundo e devido às alterações conforme eventos da história foram se consolidando, por exemplo, poluição, extinção de animais, essas coisas. Esse é o sistema. Milagre é quando algo fora do sistema ocorre, é como se o véu da existência se rompesse e uma energia extra entrasse no mundo. Isso é o que nós chamamos de milagre, quando algo sobrenatural interfere na história humana, na nossa própria história. Nós chamamos isso de milagre. Mas qual é a mecânica desses milagres? Poucas pessoas que não são cristãs entendem como essa mecânica funciona. Porque quando você vê em Hollywood, quando você vê nos filmes, nos quadrinhos, nos livros, tudo que é sobrenatural é vistoso, é espalhafatoso, faz um escândalo terrível, tem aquele efeito especial, tudo brilha. E a realidade é completamente diferente. Quem é cristão e já presenciou um milagre sabe que Deus é extremamente econômico quando ele interage no sistema, quando ele coloca energia extra no sistema. Ele é extremamente econômico, ele não é espalhafatoso. É muito raro Deus fazer algo que chama muito a atenção, no sentido de extraordinário, fora do sistema. São eventos muito importantes nos quais ele faz um show a mais. Por exemplo, as pragas do Egito, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, os sinais dos fins dos tempos quando ocorrer, por exemplo, a ascensão de Cristo depois da ressurreição. São eventos importantíssimos nos quais Deus acha que é necessário chamar a atenção. Em geral, ele é extremamente econômico. Você pode ver pessoas que são sinceras quando relatam encontros com anjos, alguma coisa, falam, foi um homem, encontrei uma criança, e ele me falou isso, aquilo, sei lá, me deu tal coisa.
Nunca é, ele veio voando e brilha. Não. O encontro com a natureza divina sempre é extremamente econômico. Quem é cristão sabe que Deus sempre chega no último minuto. Deus gosta de chegar no último minuto, fazer o que é necessário, resolver a parada e não ficar muito fazendo escândalo. Já o mal gosta de ser espalhafatoso. Então, há essa confusão entre a natureza de quando Deus interage com os homens e quando o mal interage. O mal geralmente é espalhafatoso. Gosta de chamar muita atenção. E o que eu queria dizer com isso é que tudo o que Deus faz inserindo energia extra no sistema, ele tem uma natureza que se aproxima da mecânica, no sentido de que ele vai inserir a energia extra no sistema tão somente na exata medida que é necessária para atingir o resultado necessário. Então, por exemplo, quando Deus mandou seu Filho para nós, ele poderia ter aberto um portal dimensional e Cristo entrava pelo portal com fanfarra, explosões, carruagens de fogo. Não. Então somente ele fez a Maria ficar grávida sem ter que ter relação sexual e depois de 9 meses nasceu um nenê, quase que como nasceria um nenê normal, só que ele não era um nenê normal, ele tinha natureza divina nele, ele era o Senhor Jesus Cristo, ele era Deus. Então perceba que Deus fez o mínimo necessário para atingir o objetivo, cumprir a profecia que Isaías falava 700 anos antes e tal. Da mesma forma, Ezequiel 37 fala de Israel, depois de 2000 anos, voltar a existir do dia para a noite e ser um estado sem alma. Só ter os ossos e a carne, mas não ter o espírito. Até o momento que o tempo chega, que é o fim dos tempos, o Apocalipse. Então, esse reestabelecimento miraculoso de um estado, mas ele ainda não ser o estado espiritual que foi prometido desde o princípio dos tempos, poderia acontecer, abrir um portal dimensional e descer um novo estado já prontinho, ou poderia ser por vias normais, como o desencadear da história sendo levado com muita suavidade para o lugar onde Israel volta a existir em apenas 1 minuto. E foi exatamente assim que Deus fez. Ele foi com muita suavidade encaminhando a história humana para o ponto no qual Ezequiel 37 se cumpre. Então, essa é a natureza dos milagres. O tempo todo, quando você vai pedir alguma coisa para Deus, não se espante se você obtiver o que você precisa. Mas não de uma forma espalhafatosa, imediata, exagerada, que acabe dando glória a você e não a Deus. Mas sim de uma forma suave, gentil, quase que imperceptível. Porque é assim que Deus gosta de trabalhar, ele não precisa provar nada para ninguém. E é assim que você agiria se você fosse incapaz de errar, se você fosse incapaz de perder, se você fosse incapaz de falhar.